O Real Madrid fez uma temporada passada muito boa, né? Campeão da Liga dos Campeões, da La Liga, com um time muito forte, com o Carlo Ancelotti conseguindo tirar o máximo dos jogadores que ele tem. Só que nessa temporada o time já tá pior do que na outra, né? Se na outra temporada o time ganhou a La Liga com 95 pontos, nessa o time só tem 72 e pode fazer no máximo 87. Então a chance de ele ser campeão até existe, né? Porque o Barcelona tá ali próximo, mas não vai ser tão boa como a La Liga do ano passado. Se o time ganhou a Liga dos Campeões, nessa o time já caiu fora e não vai jogar nem a semifinal. Então, o que aconteceu nessa temporada com o Real Madrid, que era muito forte, ganhou o Mbappé, só que ficou pior. Então, aqui nesse vídeo a gente cabe a pensar em como é que é uma montagem de time, né? Quais são os princípios desse time e qual que vai ser principalmente o equilíbrio da equipe, né? Como que a equipe vai atacar e como isso vai influenciar como a equipe vai defender. Real Madrid da temporada passada era um time que jogava em que defendia em 4-4-2 e atacava em 4-3-3, mas é um time bem aposicional, como costumam ser as equipes do Carlo Ancelotti, com bastante movimentação, Vinícius, Rodrigo, Bellingham. Era um time que circulava bem a bola, mas não por causa deles, porque tinha o Toni Kroos. Era um time que tinha o Toni Kroos como principal referência da organização da equipe. Então, quando o Real Madrid pegava um time que deixava muito espaço para contra-ataque, o Vinícius, o Rodrigo aproveitavam muito bem para atacar e fazer esses gols. Quando é um time que deixava muito espaço para um elemento surpresa na área, era o Bellingham que aproveitava muito para fazer gols. Só que quando era um time que defendia mais atrás e o Real Madrid precisava criar jogadas a partir de uma organização, aí você precisava do Toni Kroos. O Real Madrid da temporada passada é um time que aglomerava muitos jogadores no setor da bola, às vezes todos quase de um lado só, com apenas uma opção de inversão de lado. Se você viu o vídeo que eu fiz aqui sobre o Flamengo, é parecido. O time campeão da Liga dos Campeões muitas vezes colocava vários jogadores, se você marcar o campo em esquerda e direita, muitos jogadores do lado esquerdo, com uma opção de inversão do lado direito, e o mesmo do lado direito com uma opção do lado esquerdo. Então a ideia era você ter o Vinícius, o Rodrigo próximos, o Bellingham próximos, mas sempre quem ditava isso e organizava isso era o Toni Kroos. Então, toda vez que o time ia para frente, não tinha para quem passar, voltava pro Toni Kroos. E ele ia escolher se o time ia tentar uma bola na profundidade, se o time ia circular um pouco mais a bola, se o time ia tentar um passe mais direto na entrelinha. Então, ele ia circulando e ditando o ritmo da equipe. Então você tinha o Toni Kroos, que era um dos melhores jogadores do mundo para fazer isso. Outro também muito bom era o Rodrigo, que também se machucou e o City também sofreu muito com ele, né? Outros que também eram muito bons eram o Xavi, o Busquets até aprendeu bastante disso, principalmente depois que o Xavi aposentou. Então você tem vários jogadores que têm essa capacidade de entender um jogo como um todo e que dão tanto essa possibilidade de circular bem a bola e também uma outra questão que esses jogadores fazem, que é um apoio defensivo, que é sempre uma opção para o time poder subir, e se o time perder a bola, ele está sempre ali na retaguarda para, ó, eu estou aqui, se você subir muito e não tiver uma opção de jogada e perder a bola, eu estou aqui para ajudar no contra-ataque. Pelo menos para dar um primeiro embate, pelo menos para ficar no meio e interceptar um passe que pode entrar pelo meio. Então eu te ajudo nessa questão. E o Rodrigo faz isso, o Kroos fazia isso, e o Real Madrid perdeu esse jogador para essa temporada. E o problema foi que o, o Carlo Ancelotti não conseguiu encontrar uma solução clara para isso. Primeiro que ele não encontrou nenhum jogador para ser esse Toni Kroos, não foi o Valverde, não foi o Modric, não foi o Bellingham, não foi nenhum jogador. Então o que, que ele fez? Ele montou muito mais um time de 4-4-2, defensivamente, e que atacava com muita velocidade, ataques rápidos e contra-ataques para vencer os jogos. Agora eu vou para o campinho para mostrar um pouco mais como ficou o time nessa temporada. Então o time nessa temporada é um time que defende em 4-4-2 e que tem, na maior parte das vezes, o Vinícius e o Mbappé na frente. Às vezes você tem o Rodrigo aqui, às vezes você tem o Rodrigo aqui, às vezes você tem o Vinícius aqui com o Rodrigo e o Mbappé aqui, mas normalmente é um time que joga assim. Daí na hora de atacar você vai ter aqui o Vinícius, aqui o Mbappé, aqui o Rodrigo, aqui o Bellingham na frente deles, dois volantes e os quatro aqui da defesa. Só que teve alguns problemas também nessa temporada, que foi que o Carvajal machucou e ficou praticamente a temporada fora inteira. Então, às vezes o Valverde teve que jogar aqui, que foi o melhor lateral, eu acho. Outras vezes jogou o Lucas Vasquez, que é muito pior na defensiva, né? Então, o time perdeu bastante defensivamente.
Perdeu o Militão também, então muitas vezes jogou o Rudiger e o Asensio, que não fez uma temporada tão ruim, mas também não é uma temporada tão boa. O Tchouaméni jogou muitas vezes zagueiro também. Aqui também perdeu o Mendy, então muitas vezes jogaram outros jogadores aqui. Então, alguns até foram bem, mas sempre sem tanta consistência como tinha. E aqui jogou Camavinga, Tchouaméni, Modric. Ele foi trocando bastante, mas muitas vezes foi o Tchouaméni e o Modric, principalmente que o Camavinga também machucou bastante. Então foi um time que teve muita dificuldade para, sei lá, tá atacando, tá com bastante jogadores aglomerados por aqui e perde a posse de bola. Muitas vezes o adversário dominava a bola e ia de frente com essa defesa com todo o espaço aqui na entrelinha para atacar direto. Isso que também era um time que tentava muitos contra-ataques e muitas vezes conseguia ir bem nos contra-ataques, né? E fazia valer a qualidade da equipe quando enfrentava o adversário mais fraco na liga, mesmo o time jogando recuado, é um time que ganhava na vantagem qualitativa. Mas quando pegar adversários mais fortes, foi um time que dependeu muito do contra-ataque. E quando pegou o Manchester City, foi bem e venceu. O City até muito bem, porque aproveitava muito bem os contra-ataques. O City que não estava bem encaixado defensivamente e venceu muito bem os jogos. Mas quando pegou um Arsenal que tinha um time bem encaixado defensivamente para contra-ataques, e que não conseguiu fazer valer esses contra-ataques, então, já que o adversário defendia muito bem, não tinha muita posse de bola, não controlava a posse e viu o adversário fazer o contrário. O adversário controlar a posse, insistindo, e como não tinha os melhores jogadores na defesa, foi sofrendo porque uma hora ou outra o adversário vai tendo a posse de bola, vai criando volume e cria uma chance e faz um gol. Mas daí a gente vai olhar para o Mbappé. E como é que foi a temporada do Mbappé? Bom, a temporada do Mbappé é boa e ele tem bons números. Então, quando a gente vê os números do Mbappé, eles são números muito bons. Ele tem 55 jogos, 35 gols e 5 assistências. São números muito bons. Mas isso não quer dizer que o time está realmente jogando tão bem junto, né? Porque ofensivamente o time tem todos esses números, mas é aquilo, o time não consegue ter controle de posse, quando ele ataca ele sobe como de jogadores e não tem mesmo equilíbrio defensivo. Então ele tem alguns problemas. Se o time tivesse melhores jogadores na defesa, talvez ele defendesse melhor e conseguisse fazer valer melhor esses bons ataques rápidos e contra-ataques. E ao mesmo tempo também ter talvez um jogador com a capacidade de ter mais criatividade no meio de campo e poder criar mais jogadas, né? Coisa que o, o Ancelotti não conseguiu encontrar nesse time e o clube também não contratou um jogador nesse sentido para ele, né? Então a gente volta até para lembrar, né, os números do Benzema na última temporada dele, na última temporada do Benzema, que foi o último centroavante que o Real Madrid teve, que foi muito bem. Ele teve 46 jogos, 36 gols e 2 assistências, então ele participou de 32 gols, que são bons números, mas nada de muito excepcional se você parar para pensar, né? São bons números, mas nada muito excepcional. Agora, se você volta para o Benzema de 21, 22, que é a temporada que o Real Madrid é campeão da Liga dos Campeões, né? Aí é sensacional, né? Ele tem 53 jogos, 49 gols e 16 assistências, são 55 participações. Então o prime do Benzema é muito bom e de um time do Real Madrid que funcionava muito bem junto, né? Vinícius e Benzema ali foi uma dupla que funcionou muito bem. E é um time que também tinha o Kroos, né? Então você junta todos eles, então você tinha um time muito bom. E a gente vê um Ancelotti que na temporada não conseguiu aproveitar bem do Endrick. Tudo bem, o Endrick é muito novo, a gente não pode esperar que ele vai ser um super jogador já na primeira temporada dele de Real Madrid. Mas acho que dava para ter aproveitado melhor ele. E também o Arda Güler. Arda Güler é um atacante meia muito bom e eu acho que o Ancelotti também não conseguiu aproveitar tão bem dele. A temporada do Rodrigo foi ruim, então ele também não conseguiu aproveitar tão bem dele. O Bellingham não teve uma temporada tão boa como a outra, mas acho que ele ainda assim foi muito bem, junto com o Vinícius e o Mbappé. Acho que os três foram muito bem. O Valverde também. Só que o Valverde teve que jogar em muitas posições, fazer muitas coisas, né? Então é um Real Madrid que peca também pelo elenco. Acho que o elenco ficou um pouco incompleto em várias posições. E o Ancelotti encontrou algumas soluções em alguns momentos, mas na média ele não encontrou tantas soluções e não foi um time muito dominante. Era um time que, quando ganhava e quando fazia bons jogos, era muito mais na capacidade de atacar espaço e de usar a habilidade dos principais jogadores. Não que isso não seja a principal característica do Ancelotti como técnico, né? Porque o Ancelotti como técnico tem como principal característica se adaptar aos principais jogadores da equipe dele para vencer os jogos. Isso até mostra bem como ele evoluiu como treinador, né? Eu até fiz um vídeo aqui falando em como podia ser esse novo trio
o Bellingham, Mbappé e Vinícius, né, como ele podia usar esse trio. E eu lembro até que no passado ele não usou o Zidane na Juventus, não usou o Baggio no Parma, e como isso foi mostrando para o Ancelotti que ele precisava ser outro tipo de técnico, que ele precisava ser um técnico que usava o melhor dos seus principais jogadores. Isso fez ele evoluir muito na carreira, né? Mas nessa altura dessa temporada, eu acho que ele não conseguiu fazer tão bem isso, que é talvez a principal qualidade dele, né? Ele não conseguiu encontrar soluções para esse time ser melhor. Não é uma temporada horrível, não é um time ruim do Real Madrid, longe disso, é um time finalista de La Liga, é um time que chegou nas quartas de final da Liga dos Campeões e fez bons jogos, né? Eliminou o City muito bem, mas é um time que toda vez que enfrenta o Barcelona não vai bem, porque o Barcelona controla o jogo, ele não consegue reagir, que quando enfrentou o Arsenal também sofreu com isso, perdeu alguns jogos para times menores na La Liga. Então é um time que teve uma temporada pior que a passada, então a expectativa era maior, né? Principalmente quando você tem o Mbappé. Mas essa expectativa maior pelo Real Madrid e esses resultados não bons do Real Madrid vão criando um caminho e uma situação de Ancelotti na seleção brasileira. E como isso pode ser bom para o Brasil, o quanto de culpa ele tem nesse Real Madrid, que eu já falei, acho que eu já expliquei o quanto de culpa ele tem, mas o como ele pode ajudar a seleção brasileira, o que ele vai montar numa seleção brasileira. Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa no Ancelotti é um técnico que tem a liderança tranquila e a capacidade de adaptar os melhores jogadores na equipe dele. Por mais que nem sempre ele consiga fazer isso, nos melhores momentos dele ele fez isso. Aquele Real Madrid de 2014, ele consegue adaptar um time que tem Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale na frente, com o Di Maria tendo um trabalho híbrido de ser um meia ponta, de às vezes voltar para o lado, para o Cristiano Ronaldo virar um outro centroavante. Então ele adaptou bem aquele time. Tem o Milan da Árvore de Natal, que ele faz um 4-3-2-1, que era o esquema conhecido com a Árvore de Natal pelo posicionamento dos jogadores em campo. Ele faz um time muito forte com o Milan. E ele tem essa característica na maior parte das vezes. É um treinador que gosta muito de aglomerar jogadores do setor da bola para que eles fazem a relação deles, né, o jogo relacional funcionar muito bem, como ele tinha no Real Madrid nos melhores momentos da temporada passada, como ele teve até nessa temporada nos bons momentos. Então, ele é um técnico que entende muito bem isso, que não fica preso a sistemas táticos, mas que precisa, claro, ter um tempo de trabalho, ter um tempo para poder escolher as melhores questões. E eu estou bem em dúvida de como ele vai montar a seleção brasileira, qual sistema que ele vai escolher, como que ele vai organizar esse time. Mas eu acho que pelos últimos trabalhos dele, ele deve defender em 4-4-2 e deve apostar nas principais estrelas desse time e tentar ter um time equilibrado para eles funcionarem. É um técnico que gosta muito de jogadores próximos, de trazer tabelas, de atacar a profundidade. Eu acho que o Brasil tem muitos jogadores com essa característica, com essa capacidade. E eu acho que ele vai montar um time para aproveitar o máximo disso. Quais vão ser os jogadores? Acho que é difícil saber, principalmente pensando que ele nunca treinou uma seleção, pensando que ele nunca veio para o Brasil para estudar e pensar jogadores do futebol brasileiro, então acho que é tudo muito novo para ele. E para a gente também, que nunca teve um técnico estrangeiro como vai ter, que nunca teve um técnico que nem fala português, né? Ele nem fala português, então vai ser um desafio interessante para ele. Mas de qualquer forma, eu acho que é um cenário muito legal para a gente pensar novas coisas, para a gente pensar novas ideias. Mas eu acho que vai precisar ter um certo adaptação dele. A ideia é que o Brasil não seja um time tanto de controle, mas seja um jogo apoiado, de bastante ataque, de bastante ofensividade, de ataque ao espaço e de um time de muita velocidade. Talvez não tanto de controle, porque assim como o Real Madrid não tem um Toni Kroos, a seleção brasileira também não tem um Toni Kroos, né? A seleção brasileira não tem um jogador de tanta organização assim. Talvez alguns jogadores com características parecidas, mas não com tanta qualidade. Então acho que se ele teve esse problema no Real Madrid, talvez ele tenha um problema parecido na seleção brasileira. Mas claro, ele pode adaptar o time com outras opções, com outros jogadores, ele já fez trabalhos diferentes e acho que isso não vai ser um problema para ele. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Esse é um vídeo que eu falo sobre o Real Madrid, tem um pouco de Ancelotti aqui também, espero que você tenha entendido aonde eu estou levando esse vídeo para explicar o quanto ele tem de culpa nesse Real Madrid ruim, o quanto ele não tem de culpa nesse Real Madrid ruim, né? Porque alguns jogadores em posições ruins, acho que a culpa não é dele, né? Alguns jogadores se machucarem e ele não ter peças de reposição tão boas, não é a culpa dele. Mas em outras questões eu acho que ele não conseguiu encaixar também esse meio de campo, não conseguiu dar tanta solução
para esse time nessa temporada, em que ele teve um grande jogador, mas perdeu um outro. Então, essa adaptação não foi tão bem, diferente da temporada passada, que ele perdeu o Benzema e ganhou o Bellingham e conseguiu adaptar muito bem. Então, eu acho que talvez se ele ficasse mais uma temporada, tivesse mais uma chance, talvez ele até organizasse melhor o Real Madrid com algumas outras peças, mas não parece ser o caso, parece que ele vai para a seleção brasileira, e daí a gente vai descobrir o que ele vai fazer na seleção brasileira. Então é isso, eu sou o Rodrigo Seixas, analista e jornalista de futebol, falo aqui principalmente sobre tática, tem vídeo falando sobre tática de vários clubes, e também entrevista com treinadores, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo e valeu!